Boa tarde, pessoal do nono ano. Vamos começar mais uma aula de física, né? Espero que vocês estejam todos bem, com muita saúde, que é o mais importante, né? Isso. E vamos começar o nosso quarto e último bimestre, né? Isso. E após avaliações, espero que vocês todos tenham conseguido fazer todas as avaliações, tanto de química como de física direitinho, certo? Nós hoje vamos começar na nossa aula de física. Nós só temos em física um capítulo agora para ver, que é o capítulo 9, o capítulo 3, na verdade, desculpem, porque esse capítulo, no início da pandemia, eu achei que não fosse dar tempo de ver todos os outros capítulos de física, então eu deixei ele para o final, se desse tempo, porque se não desse tempo eu passaria como um trabalho. Mas aí a gente já viu tudo que tinha de ver lá de física, né? Vocês lembram que o nosso último capítulo foi magnetismo, e aí nós vamos voltar agora, vamos ver esse capítulo 3, que ele fala de genética, que na verdade genética ela encaixa mais como uma disciplina de biologia. Mas de acordo com a BNCC, com as mudanças, o livro de vocês trouxe genética no nono ano e eu, na minha divisão, coloquei para física. Então, nós vamos ver esse capítulo. Ele é um capítulo pequeno, então nós não vamos ficar só nele nesse quarto bimestre. Após a gente ver ele, a gente vai entrar em velocidade média, que é um assunto de física, mas que o livro de vocês não trouxe, certo? E alguns outros assuntos que o livro de vocês não contemplou, e a gente vai ver que eu vou fazer as explicações e as atividades serão atividades extras que eu vou passar para vocês, tá bom? Então vamos lá. Nós vamos falar sobre genética. O título do capítulo é assim: Genética, desvendando o segredo dos genes. Então, quando a gente fala de genética, vamos começar com aquelas expressões. Muitas vezes a gente vê uma criança e diz: nossa, ela é a cara do pai, nossa, ela é a cara da mãe. Não, aí outra pessoa diz: não, ela é uma mistura dos dois, tem um pouquinho do pai, tem um pouquinho da mãe. Na verdade, nós somos realmente formados por uma mistura do nosso pai e da nossa mãe. Essa mistura, ela vem de quê? Vem dos genes que estão presentes nos nossos cromossomos, que está presente no nosso DNA. Então, nesses genes, nesses cromossomos, no nosso DNA, estão as características que vêm dos nossos pais e das nossas mães, e que por isso nós temos características, algumas coisas parecidas com o pai e algumas coisas parecidas com a mãe. Hoje é fácil compreender isso, mas há muitos anos atrás era difícil essa compreensão. E aí, houve muitos e muitos estudiosos. Um dos primeiros mais antigos foi o Aristóteles, que ele começou a suspeitar que existia algumas características que vinham dos pais para os filhos. Então, a partir daí, muita coisa foi estudada e a gente pode definir a hereditariedade como o fenômeno em que os genes e as características dos pais são transmitidas aos seus descendentes. Então, isso seria a hereditariedade. E essa transferência de características a gente chama de características hereditárias. E o que é genética? Genética é uma área da biologia responsável pelo estudo da transmissão do material contido nos genes e do modo de ação desses genes ao longo das gerações. Então, a genética é uma área da biologia amplamente difundida e ultimamente vem sendo muito estudada. Ela é muito importante porque através da genética a gente pode estudar o nosso DNA, estudar as possíveis doenças que a gente vem a ter e também estudar as causas e as soluções, né, para essas doenças, certo? Então, a genética é amplamente conhecida hoje em dia e está evoluindo cada vez mais, tá certo? Nós vamos falar um pouquinho agora sobre a questão da determinação do sexo, que foi a primeira alusão na questão da genética, que as pessoas começaram a se preocupar o que determinava para nascer um filho menina ou uma filha, um filho ou uma filha, né? Isso? Então, essa determinação, ela acontece de acordo com os genes dos cromossomos sexuais. Nós, seres humanos, nós temos 23 cromossomos. Desses 23 pares de cromossomo, um par, que é chamado de alossomo, é o cromossomo sexual. Quem determina, na verdade, o sexo é o pai, porque assim, no óvulo, na mulher, os cromossomos sexuais da mulher, eles são X e X. Já no homem, no espermatozoide, ele vai ter X e Y. Então, o que é que acontece? A mulher vai liberar um óvulo com X, porque ela só libera com X. Se o homem liberar um espermatozoide com X, vai ficar XX e vai formar uma menina, certo? Já em outra possibilidade, a mulher libera X, ela sempre vai liberar só X, e o homem libera o cromossomo Y.
Aí vem para aqui e forma o par XY. E o par XY determina menino. Então, nesse caso, vai nascer um menino. Então, de fato, quem determina o sexo é o pai, porque ele é quem tem os cromossomos sexuais diferenciados, X e Y. Então, quando é XX é uma menina, quando é XY é um menino. Então, nós meninas carregamos no nosso cromossomo sexual XX e os meninos carregam XY, tá certo? Então, agora nós vamos falar da primeira lei de Mendel, ou lei da segregação dos fatores. Mendel foi um monge que era estudioso da área de biologia, certo? E ele era um monge austríaco, na verdade o nome dele é Gregor Mendel, e ele fez estudos sobre essa questão das características hereditárias. Na época que Mendel fez os seus estudos, ele não tinha ele não tinha acesso à tecnologia que nós temos hoje, então o estudo dele foi um estudo precário, mas foi um estudo que foi à luz para os próximos passos dentro da genética. Então é por isso que Gregor Mendel é conhecido como o pai da genética, mesmo ele tendo feito estudos precários, porque não tinha a tecnologia que nós temos hoje, mas foi a luz para o caminho dentro da genética. Então é por isso que ele é considerado o pai da genética, e sempre que se estuda genética tem que se estudar a primeira, segunda e terceira lei de Mendel. Eu acho que o livro de vocês só fala da primeira lei, segunda e terceira vocês vão ver no ensino médio. Então, ano que vem, quando tiverem no ensino médio, com certeza em biologia vai ter momentos que vão falar sobre essa primeira e essa segunda lei de Mendel. Vejamos o que foi que Mendel fez nos seus estudos. Ele escolheu uma ervilha de cheiro, que tem como nome científico Lathyrus odoros. Ele escolheu a ervilha por quê? Primeiro porque a ervilha tem um tempo de vida curto, então ela nasce, desenvolve, reproduz e morre rapidamente, então ele não ia demorar muito os estudos dele. Segundo, porque ela produz um grande número de descendentes, de sementes, né, no caso. Então, ele ia poder ter vários descendentes, várias sementes para poder estudar. E no primeiro estudo, que foi que o Gregor Mendel fez? A ervilha, ela tinha duas cores para sementes, amarelas e sementes verdes. Então, ele cruzou uma planta de semente verde com a planta de semente amarela. O primeiro resultado foram que todas as sementes foram amarelas. Então, o que foi que o Gregor Mendel já pensou? Então, ele pensou que a característica verde não se sobressaiu perto da cor amarela. Só que aí depois, para poder confirmar os seus estudos, ele fez o cruzamento ele pegou dessas que ele obteve 100% amarela, ele pegou e cruzou duas amarelas. Quando ele cruzou as duas amarelas, ele teve como resultado 75% de sementes foram amarelas e 25% de sementes foram verdes. Então, o que é que o Gregor Mendel descobriu? Que a característica amarela, ela é dita como dominante e a característica verde é recessiva. Então, no primeiro cruzamento, a amarela cobriu a verde e tudo saiu amarelo. Mas esses amarelos também tinham o genótipo do verde. No segundo cruzamento, aí aconteceu a oportunidade do amarelo aparecer, então do verde aparecer. Então, por isso que ele teve 75% amarelo e 25% verde. Daí, Mendel também criou a partir dos estudos de Mendel, um outro biólogo muito importante, que foi o outro geneticista, que foi Will Ludwig Johansen, ele criou dois conceitos muito importantes que nós temos que entender quando falamos de genética, que é o genótipo e o fenótipo. O genótipo é o conjunto de genes do indivíduo, é aquele conjunto de genes que está contido no DNA dele, nas células dele. E o fenótipo é a relação desse genótipo com a interação do meio ambiente. Por exemplo, uma pessoa branca, ela traz no seu genótipo genes para a cor branca, com pouca produção de melanina. Mas se essa pessoa é exposta constantemente ao sol, óbvio que a pele dela vai ficar mais escurecida, porque a luz do sol estimula a produção de melanina e a gente fica com a pele mais escurecida. Então, essa pele escurecida é o fenótipo, que é a ação. Então, o genótipo dessa pessoa é um genótipo para pele clara, mas
mas o fenótipo dela, que é a ação dos genes com o meio ambiente, ou seja, a luz do sol estimula a produção de melanina, escurece a pele dela. Então, esse escurecimento temporário, tipo quando você vai para o banho e fica mais escurinho, aquilo ali é o fenótipo, que é o fenótipo é a relação do genótipo mais as interações do meio ambiente. Tá certo, pessoal? Então, por hoje era só. Vou colocar aqui para vocês o conteúdo de hoje, as páginas e a atividade, tá bom, pessoal? Nós vamos trabalhar aos poucos esse capítulo, porque como eu disse, só falta ele, então a gente não precisa de muita pressa, tá certo? Ó, o conteúdo, ele vai estar aqui nas páginas 52 a 55 e a atividade vai estar nas páginas 64 a 67 e as questões que eu quero que vocês façam são essas: 1, 3, 6, 7, 9, 10 e 11. Então, é 1, 3, 6, 7, 9, 10 e 11. As que eu não coloquei, não precisa fazer. Resolvam, mandem para mim pelo aplicativo ou pelo meu PV. Pode mandar no Zap, não tem problema nenhum, estou recebendo. Qualquer dúvida, eu estou disponível de 1 até as 5, tá certo, pessoal? Tchau e um abraço.